Bom dia pra vocês. Esse vídeo tá sendo gravado antes do Jogo do Brasil, então tô com a camiseta do Brasil preta aqui, que eu acho linda, mas não sei o resultado. Se inscreva no canal, hoje vamos falar sobre o Luciano e o Oscar no finalzinho, né, que não sei qual dos dois tá dando mais estresse. Eu acho que o Luciano tá dando mais estresse do que o Oscar, que pelo menos o Luciano tá em campo, a gente acaba lembrando da existência dele, né. O Vasco, se inscreve no canal, gente, de verdade, ajuda aí. O Vasco tá em busca da contratação do Luciano pra 2026. O Diniz gosta muito do Luciano, a gente sabe como que a melhor temporada da vida do Luciano foi com o Diniz, com o Brenner no ataque, baita dupla, e quer retornar pro dinizismo, né? Eu gosto muito do Diniz, desejo tudo de bom pra ele. Infelizmente é aquilo, né? A gente gosta muito do Diniz, principalmente no clube dos outros, mas eu tenho um carinho pelo Diniz. Claro, a gente passou vergonhas e vergonhas junto com o Diniz. Não vou. O Diniz fez a gente passar vergonha, mas a gente passou junto com o Diniz algumas vergonhas. Mas eu gostava muito de ver o futebol daquele time. Infelizmente terminou daquela maneira, né? Mas o Vasco quer a contratação do Luciano e de verdade eu tenho alguma opinião formada, de verdade, que talvez seja diferente de alguns torcedores. O Luciano é um jogador que me estressa diariamente. Diariamente é um jogador que me estressa. Aquele negócio dele ficar puxando calção, batendo no chão. Mano, isso daí acaba com o meu domingo, acaba com a minha quarta-feira. Essas atitudes de tipo de jogar o parceiro, o companheiro contra a torcida, ou mostrar que, nossa, eu quero muito, e mostrando, tipo, acaba, entre aspas, mostrando que o parceiro não quer tanto e o Luciano quer muito. Isso me irrita demais. Mas o Luciano, a gente também tem que falar que o Luciano tá vindo de um ano que não é bom, entre aspas, não é bom, mas tem 2 hiatos gigantescos de gols. Agora ele marcou um gol, mas em retas importantíssimas do São Paulo, ele infelizmente não conseguiu marcar gol, não conseguiu ajudar o São Paulo, e a maioria dos gols dele, 14 gols, ele é o artilheiro do São Paulo no ano, junto com o André Silva. Então, tipo, é um mau ano, entre aspas, que ele ainda é o artilheiro do São Paulo. E vai passar o André Silva, porque o André Silva acabou tendo uma lesão grave. Então, o artilheiro do São Paulo tá num mau ano? É complicado falar isso, mas em jogos decisivos, em jogos que a gente precisava contar com ele como camisa 10, como o atacante principal do São Paulo, a gente não pôde contar com ele. Dito tudo isso, a gente não pode perder o Luciano para ano que vem. Infelizmente. Meus amigos, a gente não tinha 13 milhões para trazer o Marcos Leonardo. A gente vai vender o Luciano. Quem que a gente vai trazer pro lugar dele? Não tem algum jogador barato, entre aspas, que você paga com merreca, entre aspas, porque o São Paulo não vai ganhar milhões e milhões com a vinda do Luciano, não vai. Que a gente vai conseguir trazer um grande jogador pro lugar dele. Infelizmente, a gente não vai conseguir, e a gente não vai ter dinheiro, porque a gente vai vender o Rian Francisco, vai vender o Rian Francisco por 6, 7 milhões de euros no máximo, e a gente vai gastar para contratar um atacante? Não, a gente vai pagar alguma dívida aí de um Jusilei antigamente, de um Maicon Suel aí, a gente vai pagar algumas dívidas que a gente tem atrasado. Então eu acho que o Luciano tem um papel importantíssimo de mudança no São Paulo, de mudança estrutural. Eu acho que, tipo, de verdade, o São Paulo já deveria ter feito alguns times, 2 temporadas pra cá, alguns times bem mais rentáveis, que claramente vai disputar contra o rebaixamento, que vai disputar uma vaga na Libertadores no máximo, e é isso. Pra o quê? Tentar quitar as dívidas. As dívidas é o grande problema do time do São Paulo, é o grande problema do time do Santos, é o grande problema do time do Corinthians, é o grande problema da maioria dos times do Brasil. Então a gente tem que eliminar esse nosso adversário. Então, enquanto que você vai contratando um jogador caro, o Luciano tem um salário alto sim, mas comparado com alguns outros do futebol brasileiro, ele não tá nem perto de chegar do teto, assim, gigantesco. Então, acho um jogador que entrega algum resultado, não é um resultado gigantesco, nossa, maravilhoso, mas entrega um bom resultado e pode ajudar muito o São Paulo. E ele é muito identificado com o São Paulo, isso a gente não pode negar. Dos jogadores recentes, no São Paulo, é um dos mais identificados. Então, de verdade, não venderia o Luciano, de jeito nenhum. Só se viesse uma proposta muito alta, que eu acho de verdade que não vai vir. E como que eu tava falando de jogador caro no futebol brasileiro, a gente tem que falar um pouco do Oscar. O Oscar, de verdade, quando anunciou a contratação dele, eu fiquei muito feliz. Porque é um jogador, claro, que tava jogando na China já há bastante tempo, é um outro ritmo de futebol, não sei o que. Isso a gente sabe em tudo normal, mas era um jogador que entregava um ótimo resultado lá, gigantesco. Um jogador que não tem histórico de lesão, A última lesão dele foi em 2022 e ele tinha ficado 30 dias fora. Então, no time chinês ele só tinha tido 2 lesões e a outra tinha sido no Chelsea. Então não é um jogador com histórico de lesão. Mas o departamento médico do São Paulo, agora com os boletins, não sei o que, hoje mesmo, quando tá saindo esse vídeo tá sendo gravado na segunda, né? Então, hoje mesmo, depois da saída desse vídeo, antes da saída desse vídeo, já vai ter tido uma entrevista, uma coletiva de imprensa do Júlio Casares, né? Então, tomara que os jornalistas tenham perguntado principalmente sobre o Oscar. Porque é um cara que não tinha nenhum risco de lesões, normalmente não se machucava, tinha um físico bom, claro, tinha que pegar um ritmo de jogo diferente, porque é o futebol brasileiro, mas, chegou no São Paulo já 3 lesões seguidas.
Claro, a primeira acontece, não sei o que, o ritmo de jogo mudou, não sei o que. A segunda foi um lance que o Martins do Corinthians acabou sendo o antijogo em si, mas pro juizão não foi pênalti, né? E o Oscar acabou quebrando um ossinho da costela. E agora na panturrilha. É um jogador que custa muito. É um jogador que custa a maior verba do nosso patrocinador. Aquele jogador estrela que o patrocinador contrata, banca, que nem o Corinthians, o Memphis, não sei o quê. A gente poderia ter o Marcos Leonardo, porque a Superbet podia investir, mas já estava investindo no Oscar, que é um jogador que não entregou resultado nenhum. Eu vi um jogo bom dele, que foi contra o Corinthians, que ele jogou bem, até marcou o gol, mas não vale a pena, né? Os custos não fecharam. Infelizmente. Eu espero que ano que vem ele consiga pegar um ritmo, que consiga desenvolver, porque é um jogador muito bom e de uma função que, infelizmente, a gente não tem mais agora. A gente tem o Rodriguinho, que daqui a pouco vai ser vendido, né? Bem provavelmente, e o Matheus Alves, que era o sucessor ali, já foi vendido até antes do Rodriguinho, né? Então, é triste. O Oscar é triste, mas é preocupante mais ainda do Departamento Médico de São Paulo. Vamos ver o que o Júlio Casares falou, de verdade, porque é de ficar louco da cabeça, de verdade. Se inscreva no canal, não deixe de acompanhar todas as notícias aqui. Claro, tá tendo poucos vídeos aqui agora no canal porque data FIFA, mas agora vai voltar os jogos e vai trazendo aqui pré-jogo e pós-jogo direto pra vocês. E bebam água pra vocês terem uma boa semana abençoada por Deus, tá bom? Abraço pra vocês e é nóis. Tricolor pra cima.